Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Apertando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar dos erros mais comuns de iniciantes cometerem quando vão investir em fundos imobiliários. Vamos já logo falar do primeiro erro, que é não saber que fundos imobiliários têm tipos diferentes. Não saber a diferença entre um fundo de papel e um fundo de tijolo é um erro muito iniciante. O funcionamento desses dois FIIs, dessas duas classes de FIIs, é muito diferente. Consequentemente, o jeito que elas geram os proventos é muito diferente também. O investidor precisa saber disso. Aqui a gente vai trazer um exemplo para ficar mais fácil de entender essa diferença, existe um fundo de papel chamado IRDM11 que tem um dividend yield de 13%, enquanto um FII de tijolo, que é o BTLG, tem um dividend yield de 8,5%. Inicialmente, o investidor ele pode pensar, o IRDM11 é um fundo muito melhor do que o BTLG. Ele é um fundo que paga muito mais e que remunera muito melhor o investidor. Mas isso é mentira. No longo prazo, esses dois fundos imobiliários vão ter um retorno muito parecido. Isso acontece porque a projeção do BTGLG de rendimento é de aproximadamente 8,5% ao ano, isso acima da inflação, enquanto o IRDM11 tem um retorno muito próximo a esse, no longo prazo. Ou seja, no longo prazo, o rendimento desses dois fundos imobiliários acaba se encontrando. Isso considerando, obviamente, que esses fundos não vão ter nenhum grande problema no futuro. Lembrando que pequenos problemas são bem comuns de acontecerem, mas grandes problemas, principalmente com fundos de alta qualidade como esses dois aí, é meio raro, mas é algo que o investidor aí tem que ficar de olho. Por serem um deles um FII de papel e o outro um FII de tijolo, eles repassam a inflação de um jeito muito diferente para o investidor. O IRDM11, por ser um fundo de papel, repassa a inflação muito mais rápido, ou seja, nos últimos 2 anos a gente teve uma inflação gigantesca e essa inflação já foi repassada ao investidor do IRDM hoje, o IRDM11 hoje. Isso faz com que o dividend yield dele seja maior hoje, mas quando a inflação voltar para patamares normais, que é por volta de 4% ao ano, isso fará com que os dividendos do IRDM11 caiam muito. E aí o BTLG começa a pagar mais, porque os contratos dele serão reajustados pela inflação e com isso ele vai acabar tendo aí um rendimento maior do que o IRDM11 em algum momento no futuro, quando a inflação se acalmar. A gente tem um vídeo no canal falando exatamente sobre isso, que fala sobre o maior erro do investidor iniciante, que é não saber essa diferença. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E aqui, se você estiver gostando do vídeo e quiser ficar por dentro dos próximos vídeos, a gente sugere que você se inscreva no canal, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo grande erro, é comparar fundos imobiliários com a Selic. Todo mundo sabe que investir em fundos imobiliários é algo para o longo prazo, não para o curto prazo. Não se investe em fundos imobiliários para o curto prazo porque isso não faz o menor sentido, a cota pode variar muito e você acabar perdendo dinheiro. Para o longo prazo, a chance de você perder dinheiro realmente é muito pequena e a chance de você ganhar um valor muito acima do CDI é bem maior, então aí faz muito sentido você investir em fundos imobiliários exclusivamente para o longo prazo. Mas muita gente compara os rendimentos dos fundos imobiliários com a Selic, que não tem nada a ver. Por quê? Porque a Selic é uma taxa de curto prazo. A Selic ela muda o seu valor a cada 45 dias e a principal função dela é servir de instrumento monetário para o Banco Central segurar a taxa de inflação do país. A Selic também tem um outro problema, ela é uma taxa nominal, ou seja, a inflação intrínseca está dentro dela. A inflação que vai acontecer nos próximos 12 meses acaba estando dentro da Selic. Então, se você quiser descobrir o real valor da Selic, você teria que descontar a inflação. Mas não a inflação que já aconteceu, a inflação que vai acontecer nos próximos 12 meses. Então é um negócio meio complicado de você fazer isso. Sem falar que quando você analisa um fundo imobiliário, você vai ver que é muito mais fácil você fazer uma previsão, uma projeção da rentabilidade dele real, ou seja, quanto ele vai pagar acima da inflação. Então, quando você faz essa análise, fica muito mais fácil você descobrir a taxa real e a taxa Selic vai ter esse monte de problema de ter que tirar a inflação e um monte de coisa. E, em meio geral, é muito interessante você comparar a rentabilidade dos FIIs com a renda fixa. Só que você tem que saber com o que você tem que comparar. É muito mais correto você comparar os fundos imobiliários a uma taxa real e de longo prazo.
E qual seria uma taxa de renda fixa real e de longo prazo? Seria o Tesouro IPCA+. Estou falando meio enrolado hoje, né? O Tesouro IPCA+, antigamente ele era chamado de NTN-B, então é bem comum você ver esse nome aqui quando você for falar de renda fixa de longo prazo. Aqui a gente tem uma imagem tirada do Tesouro Direto, do próprio site do Tesouro Direto, que mostra quanto o Tesouro IPCA+ está pagando atualmente, isso na data de publicação desse vídeo. Você pode ver que o Tesouro IPCA, vocês têm aqui vários, né? Qual desses você vai pegar para analisar? É interessante você pensar isso. Usando o bom senso, você vê que a distância entre o maior e o menor não é nem tão grande assim. Então, qualquer um que você pegar não vai ter uma grande diferença no resultado que você vai chegar. Mas seria bem interessante você pegar um pagamento de juros semestrais para daqui a 10 anos, que é o que mais se assemelha aí com os fundos imobiliários. Então você pode ver que o Tesouro IPCA+, com pagamento de juros semestrais para 2032, está pagando IPCA mais 5,55% ao ano. Lembrando que ele vai corrigir o valor da inflação e pagar mais 5,55% ao ano. Com essa taxa de juros de 5,5%, você pode aí comparar os fundos imobiliários e ver se eles estão tendo um valor maior ou menor que esse, vendo se é mais interessante ou menos interessante você aí comprar esses fundos imobiliários. Mas aí você fica, tá, mas como que eu vou descobrir o rendimento real dos fundos imobiliários? Bom, os fundos de papel é muito simples você ver. Você tem essa tabela aqui em qualquer relatório gerencial dos fundos imobiliários que ele vai mostrar para você. Esse aqui a gente pegou do IRDM11, que a gente está usando como exemplo no vídeo de hoje. E você pode ver que boa parte do fundo, cerca de 50%, está pagando IPCA mais 8,3%, enquanto o Tesouro está pagando IPCA mais 5,55%. Você pode ver que aqui ele tem outras formas de inflação, então ele vai pagar IGPM mais 9,2%, ele vai pagar aqui um pouco de pré, aqui ele tem outros índices de inflação, mas em grande, assim, de modo geral, ele vai pagar 8,5% aí, fazendo uma média ponderada de tudo que ele tem. No fundo de papel é um pouquinho mais difícil de você descobrir a taxa real. Na verdade, é um pouquinho mais chato. Você precisa descobrir se o fundo pagou algum rendimento nos últimos 12 meses decorrentes da venda de algum imóvel. Caso não, o rendimento que ele pagou nos últimos 12 meses foi 100% real. Se ele pagou um rendimento de algum imóvel que ele vendeu e teve lucro, aí você tem que descontar esse valor para saber o rendimento real do fundo. A gente tem aqui também um vídeo falando sobre se os fundos imobiliários estão rendendo abaixo ou acima da inflação e fazendo a conta. A gente mostra aqui bonitinho como você calcula esse rendimento real no vídeo. Também vai estar aqui na descrição. Aqui só para você ter uma ideia de qual que foi o spread entre o NTN-B e os fundos de tijolo. Aqui vai mostrar o IFIX em geral, mas é mais interessante essa parte aqui de baixo. Lembrando que o spread é a diferença entre a NTN-B e quanto a média de fundos de tijolo está pagando. E você pode ver que, em média, ele paga um pouquinho a menos de 3% de diferença entre um e outro. Mas em alguns momentos de crise você consegue até valores superiores a 4%. Falando agora do último erro, que é não saber o quanto você pode ganhar com fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles têm uma regulamentação muito mais travada que as empresas. Na prática, os FIIs eles não podem fazer uma série de operações bem arriscadas, mas que teriam um grande potencial de retorno caso acabassem dando certo. Na verdade, essas operações mais arriscadas aqui ficam basicamente a cargo das ações. Mas quanto um FII pode gerar no longo prazo? Qual que é o normal de se esperar? Bem, aqui a gente vai apresentar uma série de cálculos. A gente tem um vídeo só mostrando esses cálculos, fazendo eles na prática, uma planilha de Excel e tudo mais. Mas eu não vou recomendar esse vídeo aqui, porque ele foi um dos primeiros do canal e o áudio dele estava muito ruim, então só confia. Mas se você aportar um determinado valor por mês, seja esse valor qual você quiser, só precisa ser acima de R$100 para dar para comprar uma cota por mês, você vai passar a receber esse mesmo valor que você está aportando todo mês, só em rendimentos dos fundos imobiliários de 6 a 8 anos. O que vai determinar se vão ser 6, 7 ou 8 anos? Vai ser o momento de mercado que você está e, obviamente, em quão bons FIIs você vai conseguir investir. Se você investir em bons FIIs e achar um bom momento de mercado, você vai conseguir, provavelmente, muito mais próximo de 6 anos. E se você investir em fundos ruins, em momentos de mercados ruins, muito provavelmente você fica lá por volta dos 8 anos.
mas a gente vai usar aqui como exemplo R$1.000 por mês investidos em fundos imobiliários. Você teria uma renda passiva, ou seja, você teria só de proventos dos fundos imobiliários. Após 7 anos aproximadamente, é o valor que a gente usou, você ganharia R$1.000 por mês. Em 14 anos, você ganharia R$3.000 por mês. Em 21 anos, você ganharia R$7.000 por mês. Na prática, independente do valor que você aportar, se você conseguir poupar 50% do valor que você ganha, você consegue atingir a sua liberdade financeira com fundos imobiliários em 7 anos. Por volta de 7 anos. Vai depender das condições de mercado e o quão bem você investe. Se você conseguir poupar 25% de tudo que você ganha, sua rentabilidade financeira chegará em 14 anos. Mas se você conseguir poupar só 15% do que você ganha, sua liberdade financeira chegará em 21 anos. Gente, o vídeo vai chegando por aqui. Lembrando que esses valores aqui são valores médios e que você pode até melhorar esses valores investindo em ações também para balancear o risco e diminuir a volatilidade da carteira. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. Gente, muito obrigado a todos que assistirem. Considerem se inscrever no canal caso você tenha gostado do vídeo e até a próxima.